Luciana nos garantiu alguns minutinhos, né? A gente imaginou que talvez não tivesse. Então, temos duas perguntas colocadas textualmente. A primeira delas é a seguinte: na pergunta 93 do Livro dos Espíritos, o perispírito é comparado com um tipo de substância vaporosa. E tanto Kardec quanto os espíritos usam essa nomenclatura. Evidentemente, perispírito não é um vapor, trata-se de uma linguagem figurada. Não teria feito o mesmo André Luiz? A segunda questão, ela diz respeito ao controle universal da doutrina dos espíritos. Né? Se as duas últimas apresentações, elas não seriam, de certa maneira, resolvidas já pelo controle universal da doutrina dos espíritos. Um espírito que coloca uma questão em um livro e depois o Rusteng. Né? Me deram o direito de ser a primeira. As últimas poderão ser as primeiras. Então, a pergunta foi sobre o controle universal do ensino dos espíritos. E, desculpa, eu não sei falar sentada. Então, o que acontece? Justamente o que aconteceu. Em 1866, quando saiu o livro de Rusteng, e que Kardec, então, foi analisar, foi fazer uma leitura, ele fez uma leitura prévia e disse, olha, nessa análise prévia aqui, eu vejo vários impedimentos para essa informação. Porém, com relação à natureza do corpo de Jesus, os espíritos ainda não deram a sua palavra final. Eles deram a palavra final sobre a aparição tangível. Então, Kardec sabia que ele tinha elementos suficientes para refutar a tese de Rusteng, mas ele não sabia dar resposta. Ele ainda não estava seguro sobre qual a resposta. Então, ao invés de se adiantar e resolver dar uma resposta parcial, ele disse, assim que o controle universal do ensino dos espíritos tiver tratado sobre o assunto, ou seja, assim que os diversos espíritos tiverem tratado, ele tivesse aplicado o controle universal para perceber que há um acordo, sim, aí ele vai fechar a questão. Então, ele aguardou isso acontecer e, quando isso aconteceu, ele publicou na Gênese. Então, foi exatamente o caso do controle universal barrando ideias rustenguistas. E eu sei que ainda tem gente que acredita que a Gênese foi adulterada, eu não posso, né, me furtar, já que eu fui uma das pesquisadoras que trouxe o assunto de que, sim, a Gênese foi atualizada por Kardec. Então, por favor, a informação que o rustenguismo, a ideia do rustenguismo não prospera, está também na quinta edição da Gênese. Podem ler as duas edições sem problema. Existem ganhos doutrinários na quinta edição da Gênese que vale a pena ler. Obrigada. A pergunta que fizeram, então, para comparar a resposta dada à questão 93, já que os espíritos usaram essa expressão que o perispírito é uma substância vaporosa para os seus olhos, a sais vaporosa, não é a mesma coisa. A pergunta não é a mesma coisa que o André Luiz fez? Não é a mesma coisa. O espírito deu uma resposta na questão 93 em particular, se envolve algo, né? O Davi está com a pergunta, o espírito propriamente dito vive a descoberta, ou como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? O espírito diz que sim, é envolvido por uma substância. Aliás, faço um parêntese. Há quem fique assim, elucubrando, especulando sobre fluidos ser energias, e, enfim, ficou meio na moda esse uso dessa expressão, mas o conceito de energia na física não é o de substância, é de uma propriedade, de um número, associado a uma lei natural, e não substância. E os espíritos deixam claro a palavra, pelo menos deixam claro nessa resposta a palavra substância. E a diferença, o que eles estão dizendo aqui é que essa substância ela tem esse ar vaporoso, uma coisa assim, sutil, não é uma coisa rígida, porque isso é uma substância também, rígida, que para os nossos sentidos soa rígido. Agora, quando você analisa o que o André Luiz fez nessa obra, ele constrói um sistema e tenta defender uma tese de que a informação que rege como eu vou digerir o alimento, como que meus nervos vão reagir, se eu der um beliscão aqui, mas se eu der um beliscão na Luciana, ela não precisa concentrar, não vai doer, não vai doer. Não, o nervo vai mandar um impulso para o cérebro. Assim, existe um automatismo
natural. Se tiver algo quente, eu encostar, eu vou ter uma reação de defesa do organismo que é automatizada. O que a proposta do André Luiz é que essa informação que rege esse comportamento automatizado, ele está no perispírito, é o perispírito que cuida disso no corpo. E aí, quando você compara essa ideia com outras questões, o conjunto da obra, dos conceitos da doutrina, a gente encontra essa inconsistência. Bom, próxima questão para o Davi. Haverá relação entre campos morfogenéticos e eletromagnéticos? Provavelmente linkando com a questão que foi frisada no André Luiz também. Um pouquinho antes de você responder, só o primeiro achados e perdidos, gente. Cartão do Hotel Serrano. Em linguagem, nós temos problema com as palavras porque elas podem ter significado equívoco, unívoco e análogo. O ideal seria que o nosso vocabulário fosse sempre equívoco, cada palavra tivesse um único significado. Infelizmente, não é assim que funciona. Nós usamos as palavras com significados equívocos e análogos com frequência, e não unívocos. Basta pensar na palavra amor. Carinho, afeto e sexo. Então, alguma coisa está errada no uso da palavra. De uma estrutura funcional. É mais um processo funcional do que uma coisa em si. Já o eletromagnetismo, Alexandre deixou claro, e nós sabemos por experiência, ele é representado, ele está constituído a partir de uma coisa física. Então, os campos morfogenéticos, eles são processos. Eles ficam na fronteira entre um objeto ideal e um objeto real. O espírito é a realidade em si, o perispírito é o processo, é o que medeia, e o corpo físico, em última instância, é aquilo que está com efeito manifesto. Então, tem que tomar cuidado aqui, porque eu posso pensar isso de forma análoga? Sim. De forma unívoca? Não. Excelente. Carlos, temos tempo para mais uma pergunta ou duas. Bom dia, eu sou Ricardo, sou daqui de Juiz de Fora. Parabéns, foi excelente a apresentação de vocês. O Davi, a questão do perispírito como MOB é uma questão complicada sobre alguns aspectos. Primeiro, não vem de Kardec. Kardec diz que é o espírito que formava o corpo. Kardec não faz essa ligação do perispírito como MOB, mesmo porque ele não admitia órgãos no perispírito. Para Kardec, o perispírito era um órgão, uma estrutura única. Eu penso que para você ser modelo de alguma coisa, tem que ser modelo a partir do que você é. Como é que eu vou participar da organização de um corpo se eu não tenho os elementos que vão organizar esse corpo? Considerando, por exemplo, questões como o ovoide, que, segundo André Luiz, é uma das formas de resolução do problema, é a reencarnação. Como esse ovoide vai ser o MOB de um novo corpo. As formas de licantropia, espíritos em formas de animal, onde estão esses órgãos? O que aconteceu com esses órgãos? Como é que esse perispírito vai organizar um novo corpo? Troca de gênero, um espírito que vem vivendo como homem, que, segundo Kardec, adquire uma psicologia masculina. Seu perispírito é masculino. Se ele tem órgãos, ele tem testículo, pênis, etc. Se ele vai reencarnar num corpo feminino, ele vai plasmar o quê? Como é que ele vai plasmar uma estrutura feminina se ele é um perispírito masculino? A ideia de que o perispírito é o MOB coincide com a ideia de que o perispírito tem órgãos, que veio com Denis, que veio com Delane, e que toda a obra mediúnica do século XX seguiu nesse caminho. Não era admitido por Kardec. Então, essa questão do MOB, me parece que a gente tem que refletir um pouquinho mais sobre isso, nesse sentido. Alexandre, as suas colocações muito bacanas. Eu penso que o maior problema não é nem do médium nem do espírito, é de revisão. Eu acho que um tema tão complicado como esse, que os professores de biologia têm dificuldade de ler, através de um médium culturalmente simplório, simples,
O problema é de revisão. Só que a obra do André Luiz veio num período de 43 a 69, que o pensar o espiritismo era muito diferente. Hoje, possivelmente, o Chico se mostraria acessível às editoras a revisões muito rigorosas e isso não aconteceria. Não sei se você concorda. Luciana, você acha que Kardec, com uma atividade intelectual absurda, sem luz elétrica, leu os 4 evangelhos? O bom da ciência é justamente o espaço da discussão. A teoria, ela abre um terreno fértil para a discussão. A teoria do MOB, ela justamente permite que nós tenhamos várias teses em perspectivas e possamos ponderar, né, sobre o peso relativo de cada uma delas para ver a que melhor se ajusta ao nosso entendimento. De forma análoga, o que está na cabeça do arquiteto é uma ideia. O que está no projeto gráfico desenhado na planta é uma coisa. E o que o mestre de obra constrói é outra. Então, nem tudo aquilo nem toda a informação que está no espírito, e toda a informação está no espírito, a informação é que forma, é que dá a forma, informar, colocar na forma, né? Nem toda essa informação ela passa de forma clara e precisa para o fluido, né? E à medida que esse fluido vai sendo condensado até chegar na matriz física, concreta, né, partes da informação são perdidas. Então, nós precisamos conhecer melhor este processo de transcrição da informação entre o espírito e a matéria. O Livro dos Espíritos deixa claro que o projeto arquitetônico, a forma humana, é a forma do espírito. Então, ela já está no espírito. Agora, a transcrição, ela vai perdendo informação. É a paródia do quem conta um conto aumenta um ponto. Aí, lá na frente, o conto chega com outro viés. Eu vou responder. É Ricardo, né? Ricardo, eu vou responder com um complemento, se você me permitir. Eu não tenho dúvida que ele leu os 3 volumes, porque em francês eram 3, o pessoal no Brasil ainda piorou a situação, criou um 4º, né, dividiu diferente. E tem uma curiosidade em relação ao que Kardec fez, porque ele tinha um cuidado muito grande de estudar. Se a gente pegar o catálogo racional de obras para se formar uma biblioteca espírita, a quantidade de livros que ele colocou ali e que ele diz que leu, como é que a gente sabe que ele leu? Porque ele fez uma revisão bibliográfica na Revista Espírita. Então, para ele falar sobre uma obra sem ler, não seria Kardec. E muitos, não só Kardec, isso não é uma característica só de Kardec. Mas ele fez uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam. Existe um livro de um cara chamado Bonamy, chamado A Razão do Espiritismo. E esse livro foi revisado por Allan Kardec. Ele diz isso numa carta, num dos manuscritos que está no projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu faço 2 coisas. Primeiro, eu digo a todo mundo que pode ler a 5ª edição da Gênesis, e a segunda coisa, eu digo a todo mundo que, por favor, acesse o projeto Kardec de Juiz de Fora. Eu sou garota propaganda, porque é um projeto muito bonito e é um projeto muito trabalhoso. As pessoas que estão envolvidas nisso fazem isso de uma forma anônima e com muito carinho. E num dos manuscritos que está lá é uma carta de Kardec conversando com Bonamy. Bonamy, ele revisou a Razão do Espiritismo, ele reescreveu. O revisar foi escrever o manuscrito para enviar para a tipografia. E aí, Bonamy se empolgou, resolveu escrever um 2º livro e pediu a Kardec que ele revisasse também. E a carta que nós temos é Kardec dizendo, olha, embora eu tenha feito esse trabalho para você na Razão do Espiritismo, eu, infelizmente, não posso fazer nesse outro livro, porque esse outro livro seu está tão truncado, está tão difícil de ler, está tão pouco elaborado, que eu não teria tempo. Então, é impressionante a capacidade dele de
se dedicar ao espiritismo e aos outros. Obrigada. Ricardo, 2 coisas rápidas. Não vou culpar o Humberto, não, vou culpar o relógio, que não passou devagar para a gente apresentar melhor o conceito, mas ó, o Jader está ali mandando não abusar. Tá. Ó, mas já que o livro foi publicado, porque eu comentei sincero, na minha opinião não deveria ter sido publicado, mas já que foi por razões que o momento ou a revisão, como você comentou, a minha sugestão hoje, já que o livro existe, está aí, que as pessoas leem, mudem o jeito de ler os livros, não só esse autor, mas todos os autores, encarnados ou desencarnados. Mas isso para quem valoriza o fundamento doutrinário, porque tem gente que acha que o fundamento é esse autor, aquele autor, as obras de tal médico. A gente respeita, continua sendo amigo de quem gostar do que gostar. Não tem problema, tem um amigo não espírita, tem um amigo rustenista, a cidade onde eu nasci, fui descobrir depois, o centro que eu frequentei de criança é rustenista. E, bom, mas são pessoas boas, tal, são amigos ainda, não sei se estão assistindo, mas se tiverem, vai o meu abraço, Volta Redonda, o centro espírita lá, mas não quer dizer que a gente concorde, claro, mas já que o livro está aí, que ele possa ser disponibilizado e incentivado junto com os demais, a esse tipo de leitura, a seguir essa sugestão do Kardec, que a base da fé, né, já que eu vou acreditar ou não acreditar, que ela tenha a inteligência perfeita. Segunda coisa rápida que eu queria comentar, particular sobre o modelo organizador biológico, eu não concordo com essa tese. Assim, meu entendimento, ela não tem fundamento nenhum até onde eu li. Com 2 colegas, a gente reproduziu no Jornal dos Espíritas, aí tem 2013 ou 2014, um artigo onde a gente propôs uma ideia um pouco diferente. A gente, ao invés de chamar de MOB, chama de MIB, não é Homens de Preto. É modelo influenciador biológico. Por quê? Porque, de fato, o perispírito a gente está ligado. Como é que eu comando meu braço? Pela vontade que advém do princípio inteligente, e que ele tem que comandar a matéria. Alguma interação há de existir. Só que a gente propõe que não seja algo assim organizador, que nem um imã com as limalhas. Essa imagem ela não é boa. Por quê? Porque ela é determinista demais. Ela não permite ter as 2 coisas. A causa do ser inteligente e a causa material. Por que não? Por que num sistema auto-organizado? Ilia Prigogine, década de 70, comprovou que sistemas podem se organizar sem nenhum espírito, sem nada espiritual, sem nenhum comando, sem nenhum campo. Coisas podem se organizar. Agora, isso enfraqueceu a tese espiritualista? Sem dúvida. Sem dúvida, do ponto de vista assim, material dos cientistas. Mas nós somos espíritas. A gente acredita que existe a causa do ser inteligente, da vontade, do livre-arbítrio. Mas como que atua? Quando a gente lê Kardec, vai lá na Gênesis, a gente percebe Kardec comentando isso, que o espírito vai evoluindo, aí ele vai interferindo no seu próprio veículo de exteriorização. Então, existe influência? Existe. Mas não é um modelo organizador. Senão, aquela gestação sem espírito, ela não se formaria. Senão eu não teria a cara do meu avô, do meu tio, que é como você perguntou. Essas questões ficam impactadas, né? Porque são fatos. Então, no meu entendimento, penso eu que um caminho mais coerente seria tentar, assim, trabalha junto, acompanha o que a ciência desenvolve, de como que é a embriogênese, como que é eu machuco o meu braço. Porque Delane propôs, eu tenho um arranhão, o arranhão é curado por causa do perispírito. Isso é uma proposta de Delane, sem fundamento nenhum. Assim, ele achou que isso fazia sentido, mas está lá, ele registrou, foi pensamento dele, a gente respeita. Mas a biologia hoje vai explicar um pouco diferente. Os médicos, acredito, conheçam a descrição que a ciência, estado da arte hoje tem sobre esse tipo de coisa. A gente precisa tentar acompanhar isso e devagar achar onde seriam as brechas. A ciência está avançando na sutileza. Conseguiu bater uma foto de um buraco negro a trilhões e bilhões de, anos-luz, uma distância muito longe daqui. Percebeu ondas gravitacionais, que é uma coisa assim tão sutil, que é mais sutil do que um espírito estar do nosso lado aqui, por incrível que pareça. Ricardo, que estuda um pouco mais isso aí, perdão, gente, pode confirmar. E aí eu vou parar, porque o relógio não passou devagar de novo. E esse assunto... Muito rápido.
Uma frase. Eu vou ser bem breve. Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu tive lá em Uberaba, naquele centro de cultura do Chico, acho que eu esqueci o nome do centro, não é o museu, não, é o outro que é mantido pela prefeitura. E aquela documentação que foi encontrada em 2017 na Casa Espírita, do Centro Espírita Cristão, a gente teve acesso lá e eu revi, eu fui o primeiro pesquisador que teve acesso, eu revi os documentos de revisão do Evolução em Dois Mundos. Existem esses documentos escritos, materializados, estão lá catalogados, inclusive eu tenho até o código do documento, se quiser achar ele lá. E o Chico foi questionado, ele questionou o André Luiz para muitas coisas, mas só foram corrigidas as coisas que conseguiram, à época, questionar. Aí eles falaram, a frequência da repimboca da parafuseta tal é tal, e você está dizendo que é tal. Aí o Chico foi lá, fez essa pergunta para o Chico consultou o André Luiz respondeu, fizeram as devidas correções. Quero crer que essas perguntas, à época, ninguém conseguia sequer perguntar. Então, eu achei que era relevante fazer esse comentário, porque está materializado isso lá, e se alguém quiser, inclusive, eu tenho até um índice do documento correspondente para poder localizá-lo lá.